Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir, se alimentar da palavra de Deus e o Senhor ele vai revelar a palavra dele aos nossos corações, no nome de Jesus. Pai, nesse momento nós entramos no Santo dos Santos. Pai, fala aos nossos corações, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Dai-nos o entendimento da tua palavra, revela-nos o teu querer, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos começar a nossa leitura aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo é o 11. Aqui no versículo 11 ele fala assim: porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui o Senhor Jesus ele diz para mim e ele diz para você, olha, já existe um fundamento, já existe um alicerce, já existe algo a qual vocês precisam se fundar, ou seja, se basear. E o que é que já existe? Jesus. Jesus é o nosso alicerce. Jesus, ele é a nossa base. E é sobre esta base que nós devemos construir a nossa carreira de fé. É sobre Cristo que eu e você devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, o versículo é o 14. Ele diz assim: eles dizem, um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outros um dos profetas. Aqui, Jesus está conversando com Pedro, né? E Jesus ele pergunta para Pedro: Pedro, o que as pessoas estão dizendo? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí Pedro disse, olha, um está dizendo que o senhor é João Batista, outro está dizendo que o senhor é Elias, outro está dizendo que o senhor é Jeremias, e outros dizem que o senhor é um dos profetas. E Jesus disse para ele, Jesus fez uma pergunta para Pedro, Pedro, e você? Você, Pedro, quem diz que eu sou? Pedro vira para Jesus e diz, o senhor é o mestre. Aqui, logo abaixo, ele diz, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem Jesus era. Pedro, ele deu a resposta exata. Tanto é que Jesus diz para ele, você é feliz, Pedro. Você é bem-aventurado, porque não foi homem que disse isso para você, mas foi uma revelação do próprio Deus, do Pai, quem te revelou. Então, por isso você é feliz. Por quê? Porque você não dá ouvido ao que o homem está dizendo. Porque você não dá ouvido ao que o homem está dizendo, mas o que Deus está dizendo. Porque aqueles que dão ouvido a homens estão propícios a errar, estão propícios a falhar. É por isso que Deus, né, ele nos aconselha hoje, olha, já existe um alicerce, já existe uma base. A gente não coloca uma outra base em cima da base. Não se constrói outro alicerce em cima do alicerce que já existe. Só pode haver um alicerce. Esse alicerce, que é Jesus, ele já tem tudo aquilo que eu e você precisa. Eu e você precisamos entender o alicerce. A base é Jesus.
Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos entender o que Jesus fez, o que ele faz, como ele faz e basear a nossa vida em Jesus, porque ele é o alicerce inabalável. Quando eu e você colocamos a nossa confiança em Jesus, nada pode nos abalar, nada pode nos derrubar. A palavra do Senhor diz que é para que nós oremos e vigiemos. Vigiar é prestar atenção, ficar atento, atento às coisas que acontecem. Perceba que quando Jesus ele perguntou a Pedro, Pedro, quem dizes que eu sou? Pedro ele foi muito claro, olha, tem uns que dizem que o senhor é João Batista, tem uns que dizem que o senhor é Elias, já tem outros que dizem que o senhor é Jeremias, já outros dizem que o senhor é um profeta. Aí Jesus diz, e você, Pedro? Você, o que você diz? Você diz que eu sou quem? Pedro vira para ele e diz, o Filho do Deus vivo. E olha que lindo o que Jesus responde para Pedro. Pedro, você é feliz. Pedro, você é bem-aventurado. Porque não foi homem quem disse isso para você, mas o próprio Deus. Sabe por quê? Quando nós temos comunhão com Deus, a gente não ouve o que o homem está dizendo. Quando nós temos comunhão com Deus, a gente vai dar ouvido ao que Deus está dizendo. Deus está aqui, na palavra. Ele se revela a nós através da palavra. Quando eu e você damos ouvido ao que está escrito na palavra, nós estamos na rocha. Nós estamos em Cristo. E o que as pessoas dizem sobre nós não nos importa. O que nos importa é o que Deus diz sobre nós. E quando Deus diz para você, vai que eu sou contigo, você pode ir. Pode ir que Deus ele vai na tua frente para te ajudar. E ele diz que ele vai à frente despedaçando as correntes de ferro, quebrando todo o jugo, limpando o seu caminho. Quando Deus ele fala, você pode confiar. Quando você sabe quem é Deus, quando você sabe qual é o caminho que te leva até Deus, você não precisa ouvir o que os homens dizem. Você só precisa ouvir o que Deus diz para você. Deus, ele se revela e confirma para você tudo o que você precisa através da palavra. Você ora e você ouve e aguarda o que Deus vai falar para você. E você pode ter certeza, o que Ele te mandar fazer, Ele vai te dar vitória. A palavra de Deus diz que há um tempo entre a promessa e o cumprimento. E nós precisamos estar vigiando e orando e estar atento à voz de Deus no período em que vamos ter que esperar. Não é fácil. Esperar não é fácil. Mas Jesus disse, eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Então, se ele diz que está conosco até a consumação dos séculos, no momento da espera, ele também está conosco. Basta crermos. Ele diz, se tu credes, verás a glória de Deus. Crê somente. Vamos crer. Jesus é o alicerce. Não se baseie em pessoas. Não coloque a sua fé
em um ser humano que é destruído, destrutível. Ser humano é falho, mas Deus, não. Ele não erra nunca, ele não falha nunca. O que ele diz para você, ele cumpre. Só creia. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu entro em tua presença, Senhor. É no nome de Jesus que estamos aqui, Pai, porque nós cremos no Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus vivo. Oh, Jesus, sabemos que tu és o Filho de Deus. Sabemos que o Senhor é o caminho, Jesus. O caminho que nos leva até Deus. Sabemos, Pai, que nós não devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em homens, em seres humanos que são destrutíveis. Mas sim, devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor Jesus, porque Tu és a rocha, Tu és o alicerce firmado, e quando nós nos apoiamos no alicerce, quando nós nos baseamos no alicerce, o vento pode soprar, o mar pode se agitar, mas quando nós estamos em Cristo, nada vai nos derrubar. Oh, Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor, Deus, é a minha rocha. O Senhor é o alicerce da minha vida. E eu estou aqui, Pai, para alimentar-me da Tua palavra e para ajudar aqueles que necessitam de Ti, Pai. Para ensinar a Tua palavra, para que eles também venham se firmar no alicerce que é o Senhor, Pai. Oh, Deus, eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor por essas pessoas, Senhor, que estão se aplicando a aprender mais de Ti, que elas estão entendendo, Senhor, que o homem é falho, mas o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus verdadeiro e que quando aplicarmos o nosso coração, o nosso entendimento no Senhor, todas as coisas são possíveis para aqueles que confiam em Deus. E eu agradeço ao Senhor, Pai. Agradeço e glorifico o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.